Olá, querida pessoa! No vídeo de hoje gostaria de falar um pouquinho como você pode encarar seus problemas, as situações que ocorrem no seu dia a dia com mais entusiasmo e de maneira que isso não te derrube e não te afete. Eu tenho visto que hoje situações difíceis ocorrem, isso é natural, né? E as pessoas às vezes desanimam muito e às vezes problemizam muito mais, maximizam muito mais o problema do que realmente ele é. Então eu gostaria de dar alguns conselhos aqui de como você pode encarar isso e ter um dia mais aliviado, ter um dia que você realmente tenha controle da situação e não seja sucumbido por todas as coisas difíceis e situações que às vezes parece que estão fugindo do controle, né? Então, se fizer sentido para você, já se inscreva nesse canal, já curta esse conteúdo e venha fazer parte dessa corrente do bem. Vai ter muita coisa interessante no vídeo de hoje. Fique até o final. Olá, querida pessoa, no vídeo de hoje então gostaria de falar um pouquinho sobre como os problemas aparecem na nossa vida, como a gente pode resolvê-los de uma maneira melhor, de uma maneira que fique mais facilitada e uma maneira que a gente consiga bater de frente com essas situações de uma maneira que nos alivie um pouco. Primeiramente, eu gostaria de trazer uma frase do Tony Robbins à cena, que eu acho que é super interessante. Ele chega, para começo de conversa, eu acho que é interessante abordar isso. Ele chega a dizer que 70% ou 80% dos problemas que aparecem na nossa vida, eles nem sequer ocorrem. São situações que a gente imagina que isso pode acontecer e a gente já fica ampliando aquilo na nossa cabeça, a gente já fica martelando situações que muitas vezes nem vão chegar a acontecer. Isso é uma realidade. Quantas vezes você imagina que uma situação vai acontecer, alguma pessoa vai ter problema contigo, você vai brigar com alguém e você chega diante daquela situação e não é nada daquilo. Muitas vezes a forma como a gente encara já começa na nossa mente. O fato é que muitas vezes esse problema nem chega a ocorrer. Isso é uma situação. Um segundo ponto é que nós normalmente tendemos a maximizar muito o problema. A gente amplia muito a forma como ele ocorre. Por exemplo, eu estava diante de uma padaria esses dias, uma mulher levou um prato que tinha um ovo a mais no prato, algo assim. Aí ela pegou e disse pro supervisor dela: "Nossa, eu tô com um grande BOzão aqui para resolver." Você imagina na ótica de quem ouviu essa frase dessa mulher. Parece que é uma coisa muito maior, muito maior do que realmente é. Isso também Tony Robbins chama de dicionário transformacional. As palavras como as pessoas dizem afeta muito como o nosso cérebro entende aquilo. Porque quando você imagina, por exemplo, um BO ou um problemão, um desastre aconteceu, ou tem um tsunami de coisa para resolver, imagina como o seu cérebro entende, se você for ao pé da letra, como o seu cérebro entende o problema que está vindo. Ele entende como muito maior do que realmente é. Isso é uma situação que, se você tiver a capacidade de já minimizar o problema na fonte, tanto no tamanho dele, quanto na forma de você lidar e transformar isso em palavras mais suavizadas, isso já melhora muito a forma de você encarar o problema. Eu acho que se você conseguir ter esse potencial de conseguir minimizar isso, já começa de uma maneira muito melhor, já começa de uma maneira muito mais aliviada e muito mais confortável para você encarar. Eu acho que isso aí é um ponto chave para você começar já a encarar seus problemas de forma diferente. Outra situação que eu acho que pode te ajudar muito a resolver os problemas é encará-los. É não deixar isso transformar numa coisa maior do que é. No livro A Tríade do Tempo, ele fala que as pessoas se perdem deixando tarefas que são importantes, coisas que são importantes que você deveria ter feito, a gente não faz e por isso se torna uma situação urgente, se torna uma coisa emergencial, porque a gente vai postergando, vai deixando tanto para depois que isso se torna uma bola de neve, porque ele se torna muito maior do que realmente ele era se você tivesse resolvido na fonte. E uma terceira coisa é que normalmente às vezes a gente terceiriza o problema, a gente passa para pessoas. Às vezes a gente está diante de uma situação que alguém falou algo de nós, por exemplo. Às vezes a gente manda um recado para saber se aquela informação foi aquilo mesmo, ou de repente a gente quer que aquela pessoa decifre para nós o que foi realmente entendido, quando muitas vezes aquilo foi só uma percepção que ela teve. Aquilo não foi uma realidade dos fatos. Eu sei que isso não é tão simples de você enxergar quando se fala sobre isso, né? Nós sempre gostamos de ir ao pé da letra isso aí, a gente tem essa percepção de gostar de encarar isso aí dessa forma como as pessoas nos trazem, né? Mas eu acho que é extremamente importante você ir ao pé da letra, você ir mais a fundo na informação, porque quando você pega isso terceirizado, quando você pega isso de uma maneira mastigada já por outra pessoa, você não pega a informação na fonte, isso tende a ser problemático. Na biologia eles até falam que quando você come na fonte a informação ou algo, você tem muito mais nutrientes e respaldo do que você está falando. Quando, por exemplo, na cadeia alimentar, o último animal que come a informação, por exemplo, ele só chega a absorver 25% dos nutrientes. Então, isso mostra como é importante você ter a informação na fonte, como é importante você realmente buscar a fundo a informação. Então, vamos resumir, vamos fazer um balanço de tudo que foi dito.
Foi dito aqui que muitas vezes os problemas não são tão grandes como parecem, eles são maiores na nossa mente, a gente realmente precisa saber dar ao problema as devidas proporções do tamanho que ele tem, não maximizar isso e dar ao nosso cérebro uma dificuldade muito grande de encarar esse problema. Segundo ponto é dar palavras a ele que ele não se torne realmente também maior do que ele é. Dar palavras a ele que minimizem o problema, não maximizem e torne ele potencialmente grande demais para você encará-los. Isso é um desafio grande que eu dou para você. Faça isso a partir de hoje. Não use palavras que tornem o problema muito maior do que realmente ele é. Use palavras que te deixem confortável para você encarar esse desafio. Isso faz toda a diferença. Não busque esperar pelos outros para chegar a ter uma informação correta e concisa. Busque isso na fonte, isso vai fazer toda a diferença. E encare os problemas, não deixe para depois. Deixando para depois, ele deixa de ser uma tarefa importante e passa a ser uma tarefa urgente. Então são essas dicas que eu gostaria de te dar para você ter uma vida mais leve e encarar seus problemas de forma melhor. Eu acho que só de você pontuar esses pontos que foi colocado aqui, e fazendo isso, vai fazer muito melhor para você. Eu acho que são dicas valiosas, importantes da neurociência e de alguns estudos comportamentais que eu acho que faz toda a diferença. George W. Bush, ele disse numa vez que os problemas que chegam à minha mesa, eu não tenho como evitá-los, eles chegam à minha mesa. Mas o que eu vou fazer com eles, isso eu posso controlá-los. Então isso é extremamente importante você saber que você tem o poder de controlar isso, você tem o poder de dar a dimensão que você realmente quer dar para o problema e resolver de uma forma que você consiga resolver. Então esse é o ponto, tá ok? Se fez sentido para você, espero que você tenha se inscrito no nosso canal, tenha curtido esse conteúdo, tá ok? Até mais e um grande abraço.